Sejam muito bem-vindos então a mais uma live aqui nesse canal. Esse canal que é dedicado a você, que quer cantar bem, que quer sair do básico. Se você tá aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal para não perder nenhuma live aqui. Tá? Esse canal onde a gente passa dicas, exercícios que realmente vão te ajudar a evoluir. E aqui, nessa live hoje, nós vamos falar um quadro que eu já fiz algumas vezes aqui, que é o Modelando Gigantes, onde a gente analisa a voz de algum artista muito bom, né? Um artista que tenha realmente habilidades vocais. E aí a gente vai analisando a voz e vendo as técnicas e vendo como ele trabalha e a partir disso desenvolvendo aqui algumas formas de alcançar esse resultado, beleza? Além da análise, a gente vai então buscando como a gente pode conseguir esse resultado também na sua voz, na nossa voz. O Guilherme de Sá é mais conhecido por ser o vocalista por muitos anos, hoje ele não é mais, mas era o antigo vocalista da banda Rosa de Saron, uma banda de rock cristão muito famosa. Bom, ele é cantor, compositor, arranjador, várias coisas. E ele começou na banda do Rosa de Saron ali em 2001, né? E aonde ele permaneceu até 2019 nessa banda, né? Hoje ele é um cantor, já não é mais um cantor bem jovenzinho. Ele começou então, ó, se você for fazer as contas, ele tá com 40 anos. Ele começou em 2001, 20 anos, né, de carreira. Então ele começou ali já com 20 anos. Não começou tão jovenzinho, mas já ainda é jovem, né, mas não tão jovenzinho, adolescente, né? E aí é um cantor que a gente já vê que tem boas técnicas, por quê? Porque canta há 20 anos com boa performance e não teve problemas, né? Não teve problemas de voz, apesar de cantar assim, sempre num estilo um pouco mais puxado, continua aí muito bem, né? Então agora, eu fui atrás, né? Eu gosto de fazer isso. A gente vai ouvir aqui um ao vivo das primeiras coisas que tem aqui no YouTube, tá? Então esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês é uma música tocada ao vivo durante um programa que chama Academia do Som da TV Canção Nova. E foi ao ar em 2007. Vamos ouvir um pouquinho do como que era a voz dele há 14 anos atrás. Bora? Então eu vou colocar aqui pra tocar. Encontro e sinto você em tudo que sonhei. Não posso me conter e mais que tudo eu quero ir uma vez que faz me sentir alguém. É pra todo sempre, não quero minha vida igual a tudo que e você eu sei, me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Em você eu sei, me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Então essa é a música mais antiga que eu achei aqui no YouTube, dentro do canal ali, que tava ao vivo, lá no canal do Rosa de Saron. E agora, nós vamos ouvir um pouquinho de uma música mais atual. Eu peguei agora do canal dele mesmo. Ele fez Live 3 Summer Beats aqui, que tá bem ali na página inicial do canal. Vou colocar a primeira coisa que tem ali. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que era, como é que tá bom? Eu quero que vocês vão ouvindo e assim que vocês escutarem ali essa parte de como que a voz atual, quero que vocês comentem aí as diferenças que vocês acham, beleza? O que vocês acham que tá diferente ou se vocês acham que tá igual. Bora!
ama algo, solta-o. Se regressar é teu, se não regressar nunca te pertenceu, ou nunca se venceu, porque o que é o céu, se não algo que se faz, sente-se eu aqui paraíso, não há chance alguma de algum dia nele entrar. Lágrimas correm, bobas não podem, vidas não se vão. Gente, não se fere, gosto não difere, não há dor. Não contesta seu amém, não há pressa seu porém, não se desfaz o amor. Legal, a Nilce já deixou um comentário ali, voz mais aberta no agudo. Das minhas observações aqui, o que eu posso dizer assim, de cara, quando eu ouvi ali a primeira, e eu vi agora, lógico, já são, como eu falei, 2007, 2021, 14 anos atrás. Eu acredito que ele é um cantor que continua praticando, que continua treinando. Quando você ouve a voz dele hoje, primeiro, é mais seguro, é mais estável. Na primeira apresentação, depois se vocês voltarem lá, quiserem ouvir do Alto da Pedra Acústico, lá um vídeo antigo, 2007. Então, na primeira ali, vocês vão notar que a voz dele, em alguns pontos, a afinação acaba oscilando um pouquinho, o que é normal, né? Acontece com vários cantores, mas já no atual é bem mais firme, bem mais estável a voz. A voz agora, ela tem mais elementos. Quando a gente fala de elementos, não é que modificou a voz dele, não, ainda é o mesmo timbre, você ouve, mas é uma voz mais rica, no sentido de, quando a gente fala bastante para vocês sobre o uso de filtros, né, você percebe que ele usa melhor os espaços, então o timbre vem mais bonito, mais cheio, mais brilhante, como disse a Nilce, parece mais aberto, então uma voz mais estável, uma afinação melhor, já era boa, ficou melhor ainda, vamos dizer assim, perfeita, né, e a gente ainda tem um timbre mais rico, um timbre que tá mais bonito, mais bem trabalhado, né? Fora os drives que estão bem mais evidentes, né? Mesmo nos momentos onde a voz está mais calma ali, tem um creakzinho ali, né? Né? Bem pouquinho, pelo menos nessa canção. Então ele quase não limpa a voz, então ele está usando drive com mais frequência. São essas as principais diferenças que eu observei. Agora nós vamos falar de características da voz e coisas que a gente pode absorver para vocês, para mim, né? Pra gente trabalhar, para modelar essa voz. Qual que é o conceito de modelagem que eu uso, tá? Para vocês entenderem o porquê modelando gigantes. É possível e muito prático a gente aprender com bons exemplos, desde que a gente saiba, né, entender o que essa pessoa está fazendo. Lembra, eu falo para vocês de percepção, então se você consegue perceber o que essa pessoa está fazendo, você já começa a ter um caminho. E daí com uma pequena orientação você pode criar esse caminho para modelar essa técnica, modelar isso que essa pessoa faz. Isso não quer dizer que você vai cantar igual, que você vai tentar imitar, né, a pessoa, o mesmo timbre, mesmo tudo, não. Você vai modelar essas técnicas, modelar o que ele usa na voz dele para a sua voz. Por isso, modelando gigantes. Em algum momento, você vai querer fazer igualzinho para você aprimorar a técnica, para você conseguir absorver aquilo? Você pode fazer. O importante é que você entenda o momento do estudo e o momento de você cantar mesmo, né? Para que a hora que você for cantar, você cante dentro da sua personalidade e tudo mais, né? Então, é isso que a gente faz nessa prática aqui. Então, agora a gente vai para essa parte. E eu deixo algumas coisinhas anotadas aqui para não esquecer. Então eu já falei para vocês, né, que ele é um cantor que já tá com 40, com a voz muito bem conservada, inclusive uma voz melhor do que quando ele tinha 20, uma voz madura, uma voz firme, que não perdeu qualidade, pelo contrário, a qualidade aumentou, né? E aí a gente vai observar agora as características principais da voz e da performance do Guilherme de Sá. Se você é muito fã e quiser deixar na descrição aí alguma música pra gente olhar e falar, nessa música tem um agudo, nessa música tem um grave, nessa música, enfim, tem algumas coisas bacanas, pode deixar aí, tá? Porque eu separei pouca coisa, a gente vai procurar bastante coisa junto aqui pra gente analisar e modelar, tá bom?
Vamos começar falando? Ali, ó, Felipe Nunes já mandou. Essa eu vou colocar agora. Nós vamos começar falando sobre extensão vocal. E eu vou pegar essa música Deu Vero, tá? Onde ele tem um grave muito bacana. Eu acho que é a nota mais grave que ele já executou em músicas. Bora ouvir? Um pedacinho. Gente, parei aqui. Muito bom, muito legal a maneira como ele usa a voz e algumas observações interessantes, e daí a gente já vai criar uma aplicação aqui, tá? Seguinte, não sei se vocês notaram, mas a voz dele nos médios, e mesmo quando ele desce para essa bem grave, a voz dele não é uma voz pesada. Ju, o que é uma voz pesada? Bom, não sei se você assistiu a Semana do Vocalista ou não, mas eu falei bastante sobre isso lá. Que é uma voz pesada, uma voz que quando desce para os graves, tá? Ela, por exemplo, minha voz de fala aqui, uma voz que não tá pesada. Pesou. Sente a diferença? Isso aqui é a configuração muscular. Se você põe mais força no seu músculo vocal, né, as suas pregas vocais, ou se você deixa ela mais relaxada, com menos força. E quando você deixa ela um pouco mais relaxada para descer para os graves, o que favorece também, né, você conseguir fazer isso é manter uma ressonância um pouco mais alta, que a gente sempre fala, gente, emite o som, vibração do som da boca para cima, mesmo quando você está descendo para os graves, que a tendência é o quê? Você descer a ressonância lá embaixo, né? Então você mantém essa voz mais leve, você vai ter muito mais condição para ir pro agudo. E você vê, na voz dele, ele canta sempre mais perto do microfone e é uma voz que não pesa. Quando ele tá nos médios ali, pesou um pouco nesse grave, porque é uma nota muito grave. Acredito que seja das mais baixas que ele consegue fazer, tá? Mas ele não pesa a voz quase em nenhum momento. E isso é muito legal, porque aí quando ele vai subir, ele tem facilidade, né? Se a musculatura tá mais relaxada, não tá tão densa, não tá tão essa voz pesada e a ressonância tá mais em cima, a gente tem mais essa possibilidade. Então, duas coisas agora que vocês vão aplicar comigo falando dessas questões de grave. Eu vi que comentaram aqui, eu não consigo fazer grave, né? Tem que ver realmente se você tem esse grave na sua extensão. Mas, de qualquer forma, qualquer nota que seja grave na sua extensão, você vai procurar evitar algumas coisas, tá? Você vai evitar essa voz pesada, a gente comentou agora, e vai evitar isso aqui, ó. A nota vai ficando grave e a pessoa vai fazendo assim. É uma tendência, né? Vai encolhendo. Isso atrapalha bastante. Então você vai fazer um movimento contraintuitivo. Como assim? A nota vai ficando grave e você vai elevar um pouquinho para deixar um pouco mais relaxado e a prega conseguir encurtar. Então você até faz, não precisa ir para frente, né? Mas deixa bem certinho, não encolhe. E se for o caso, né, pode até esticar um pouquinho, gente. Então você vai fazendo isso para melhorar essa questão do grave e não pesar. Uma coisa que ajuda a gente não pesar é a gente trocar, por exemplo, o A pelo parece que tá aqui embaixo. Isso, quando eu falo, é para vocês testarem a sonoridade. Então ele tá ali.
E eu não desço mais, tá? Não alcanço esse grave. Mas testem aí, né? Façam com sem contrair o pescoço, num som mais leve. Lembre-se de buscar uma ressonância mais alta. O que é ressonância, Ju? É onde o som vibra, tá? Então, muita massa, ressonância baixa vai atrapalhar teus graves, tá? E como é uma nota bem grave, tenta fazer bem concentradinho. Concentra a respiração, apoio, não sopra de mais e nem de menos. Aí a gente vai chegando no equilíbrio para conseguir esse grave legal. Mas duas coisas então, né? Pescoço sem encolher, mantém a postura e faz até um som de bocejo para você chegar nesse grave. Que é o que ele faz ali. Abre um espação lá atrás. Tá? Pra mim é realmente bastante grave. Mas vocês aí que tem os homens que conseguem essa extensão, fiquem ligados. Agora alguém me deixou aqui, ó. Nota alta, Casa dos Espelhos da Live 3 em estúdio. A nota mais alta é em agora. Vamos dar uma olhada então? E é legal que seja ao vivo, Casa dos Espelhos, tá? Por quê? Porque ao vivo a gente vê exatamente o que a pessoa está fazendo. Quando a voz vai para o estúdio, eu não sei se vocês sabem ou não, mas existe equalizadores, né, e tudo mais. E aí muda um pouco o timbre. E ao vivo, as chances da gente ver a voz real é melhor. Agora eu sei. Desejo distantes de você. Me perco em pensamentos ditados por alguém. Imagens que eu vejo enganam-me. Agora eu sei. Parar para fazer um comentário. Tá aí uma coisa que eu não sabia, não tinha visto ele fazer ainda. Né? A gente vê muito drive, que a gente está vendo aqui agora, e aqui ele rolou um falsete bem levinho, bem bom mesmo. Né? Vamos ouvir até de novo, ó. Muito bacana, bem controladinho. Né? É altinho. Agora eu sei. Não é tão agudo, mas é agudo. Para um homem, sim. Outra coisa que ele acabou de fazer aqui. Yodel. Né? Essa quebra. Sai da voz mais densa para uma voz mais leve e faz essa quebra. Então, quando vocês me perguntam o que é yodel, é isso aqui. Em alguns estilos, e dependendo de como a pessoa está cantando, fica mais evidente, mas é essa quebrinha, assim, parece que a pessoa deu uma freada ali, né? Então, tá a voz mais intensa e ela freia, e vai para uma voz mais leve, ou ao contrário, tá mais leve, vai para mais intensa e volta, tá? Vamos seguir. Agora eu sei.
Então vamos voltar aqui um pedacinho que eu consegui observar. É legal ver esses ao vivo, né? Vamos lá. Olha aí, outra coisa bacana aqui, ó. Existe alguém dentro de você. Aí ele vem fazendo um melismo. Vamos ouvir de novo para decorar as notas. É uma música que eu não conheço, mas tá bem legal. Então, muita dinâmica. Passou ali para os falsetes de uma forma bem legal. E aí desceu fazendo um melisma. Ó, vamos ouvir de novo. Vamos ouvir o melisma de novo? Falsete. Né? É um melisma simples, lento, bom para quem está começando, não é nada complexo, muitas notas e bem legal. Ele passa ali, ele faz uma quebra, mas como ele não volta rapidinho, então a gente já não pode falar que é um yodel, né? Mas ele faz essa quebrinha e vai pro falsete e vai descendo, né? Tá, aí a pergunta é legal. Felipe Nunes, é falsete ou voz de cabeça? Falsete, sabe por quê? A qualidade da voz ela fica um pouco mais, o volume fica menor, não dá para amplificar tanto e você sente uma voz com mais ar vazando, tá? E ali alguém me perguntou se ele faz belting. Não me parece características de não aparece todas as características de um belting, assim, mas ele tem ali as características sim. Mas eu posso dizer que ele faz um bom mix voice. Então ele tem agudos bem bons, só que não são forçados, não são gritos. E uma coisa legal, tem um carro passando ali na rua. Não sei se vocês notaram, mas isso aqui, agora agora a gente está montando o nosso quartel-general do Instituto Mestre físico. Então o pessoal da equipe vai vir trabalhar junto aqui. Então a gente tá num prédio. E hoje eu fiz a live daqui. Meu estúdio lá continua, mas vai ter o estúdio aqui também. E hoje eu tô fazendo a live daqui. Vocês estão vendo, ó, um cenário diferente. Legal, né? Então, e não chega a ser, né? Falta um pouquinho, não é que falta, né? Mas não tem todas as características, mas é um bom mix voice. E não sei se vocês notaram que os agudos dele, a maior parte, eu não vi ainda agudo limpo, não vi, tá? O agudo é sempre com drive. O que, de certa forma, como ele domina muito bem o drive, facilita. Como assim, Ju? Porque soa muito potente, muito forte, porém, né, ele é praticamente um mix, assim, um mix de cabeça, não é aquele punch, aquela massa toda, é um mix de cabeça ali, se sente uma voz boa, né, com bastante volume, mas o drive ajuda a potencializar. Então, ele acaba tendo facilidade para fazer esses agudos usando o drive junto, tá? Sim, nesse CD, Fermata, ele alcança notas altas, porém é muito sujo, o som não dá para entender muito. Então ele usa sempre o drive nos agudos para facilitar ele chegar, né? Ele não tem agudos limpos. Se ele fizesse belting, ele faria esses agudos limpinhos também. Manda um salve. Vou olhar o drive da música, então, em Flor do Outono, que está diferente com os agudos mais... agudos não, drives mais potentes. Todos os drives que ele está fazendo aqui são bem... Agora eu sei! Né? Eles vêm bastante. Esse drive, me fugiu o nome, mas que tem ligação... na parte mais baixa, com a gente usar um fry, né? E outros com creak. Então, ele acaba tendo essa leveza na voz. Aí ele usa encorpa e tem um som excelente. Nós já vamos trabalhar os drives, deixa eu ver a próxima música, tá? Verônica não sabe discriminar essas técnicas. Não precisa saber discriminar, Verônica. Eu tô discriminando para vocês.
e passando ali algumas ferramentas, que nem eu já falei dos graves, daí entrei e aqui eu tô explicando, alguém perguntou se era belting ou não, porque a pessoa já sabia, certo? Mas você, quando a gente for falar e explicar exatamente a fundo um belting, você vai entender o que é. Não precisa ficar com medo. Dentro do Vocal Master tem belting também, né? Você vai aprender com certeza, fique tranquilo, tá? Mais importante que discriminar as técnicas é saber fazer, né? Se você sabe fazer e não sabe o nome, tá melhor do que saber o nome e não saber fazer. Ótimo! Vamos ouvir a gravada, então, né? Eu não sou flor que se deixe pra trás. Falsete, tá? Prestem atenção. Falando de timbre, o timbre dele tá sempre um timbre cheio, né? Assim, falando até um pouco fofo, né? Um timbre grandão. Então ele tem muito espaço lá dentro, né? Lembra do que eu falei do grave do... né? Esse som do bocejo. Então ele abre esses espaços. Quando você faz esse bocejo, você sente os espaços que abrem lá atrás? Ele usa esses espaços, né? E cobre mais no... E tem esse som mais cheião, né? A gente chama isso de um som mais coberto, beleza? Então, sobre timbre, isso é bem legal. Além dos drives, então ele tem esse som maior parte do tempo coberto. E quando ele tira um pouquinho da cobertura, normalmente é nos falsetes. E para fazer as dinâmicas, ele usa uma voz bem airada. O que é uma voz airada? Vocês notam que tem bastante sopro na voz? Vou voltar ali no começo, né, para vocês ouvirem. Tem uma voz soprosinha aqui, né? Você ouve o ar saindo, escutem. Eu não sou flor que se... não é? Então ele usa bastante soprosidade, a voz dele fica com ar ali. É um recurso que ele usa para fazer essas dinâmicas na voz, deixar os trechos ali onde ele quer um pouco mais suave, ele usa isso. Fora que, como eu falei, a voz já é leve nos graves, então não tem uma voz pesadona assim. Por exemplo, o que é uma... Comparando, né? Se eu fosse pegar um outro cantor que vai lá para os graves e canta pesadão, Zé Ramalho, você sente exatamente o peso, né, da voz, aqui não. E aí quando põe ar fica mais levinho ainda. E aí ele tem, né, falsetes muito bonitos. deixe pra trás. Quem és tu, outono, que ousas não regar as minhas flores, me torne ouvir. Aí aqui nesse momento que ele quer atacar mais, ele muda um pouquinho, né? Ó o nasal. Maio por apreciar. Eu não estimo aquele que se aproveita de meu Olha aí, gente, ó, aqui tá diferente. Ó, um exemplo de uma voz pesada no grave que ele normalmente não faz, e aqui tem. Ouçam. Treinem os ouvidos, tá vendo? É isso quando eu falo uma voz pesada, tá? Tá bastante massa aí.
aqui, vocês falaram de drives mais pesados, então aqui a gente já está entrando para os vocais que a gente chama de vocal scream, ou até mesmo, aqui não tá gutural ainda, mas já tá um scream, que tem muito mais drive do que voz limpa, né? Bem bacana. Esse trechinho aqui, ó. Vai lá. Yoda. Eu só que te restou. Agora eu sei que para todos vocês que são fãs de Guilherme Sá, o que mais impressiona é o drive. Então eu vou agora, deixa eu ver se faltou alguma coisa, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Dinâmica, potência, né, os agudos que são mais com drive e tal, o jeito que ele usa o timbre, maravilha. Falamos basicamente tudo e os drives são um diferencial, né? Uma pessoa que domina os drives e consegue cantar com potência, né? Mesmo ali, como eu falei, né? A voz não vindo pesada, põe o drive e soa aquele vozeirão de trovão. Então vou dar duas estratégias aqui para vocês começarem a fazer drive. Eu não sei se vocês já conseguem fazer ou não, tá? Mas eu vou dar duas estratégias para vocês começarem a fazer drive. A primeira é o vocal fry. O que é vocal fry? Então vamos lá. Esse é o vocal fry. Você vai emitir o ar, você sente uns estaladinhos na região mais grave que você tem. Beleza? Então você fez isso daqui. Agora o segundo passo, por exemplo, já sei fazer o fry, Ju. Então o segundo passo é você ir subindo um pouquinho e agora colocando nota, colocando voz junto e um pouco de passagem de ar, pra gente ter o drive, pelo menos, daqueles trechos onde ele canta mais leve, né? Né? E se você subir mais, você tem um pouquinho mais pra cima, né? E começa a rasgar. A partir daqui você consegue ir controlando isso. Lembrando sempre do som do não apertar. Quanto mais relaxado, mais fácil de subir esse drive, tá? Então, dica 1. Esse é um tipo de drive. A gente tá falando de creak, né? Agora, nós vamos falar de um outro tipo de drive, que eu vou dar um exemplo aqui com outra música, tá? Ele usa pouco, mas vocês podem usar também quando vocês querem dar peso em outras regiões mais graves. Eu vou pegar aqui Megadeth, Symphony of Destruction. O nosso querido Dave Mustaine usa muito, tá? Então prestem atenção. You take 'em all and put 'em in control. Exatamente esse é a prática que vocês vão fazer aqui, ó. O que não pode acontecer quando você vai terminar esse tipo de drive aqui, esse tipo de coisa para fazer um drive? Sentir coceira, sentir que tá ruim, né? Então... Fechou a boca, soltou o ar, vai sentir assim... Tá? Ele não pode fazer um serrote, isso machuca, mas
You take more, man. Aí você vai chegando nesse tipo de drive que você pode fazer, assim, certos graves também. O outro sobe mais, né? E esse aqui mais nas regiões graves para você fazer ali nos inícios, né? Ou cantar até mais frases como o Dave Mustaine canta aqui, né? Escutando mais um pedacinho, ó. Aqui mudou. What people. Então, tá aqui. Beleza? Duas coisas para praticar, né? Praticar primeiro só no... Sentir se não tá fazendo o serrote que a gente não quer. E aí, colocar som nisso. E o outro... né? Que aí é um drive mais leve, tá? Nos dois casos, alguém falou, tem que relaxar. Para sair o fry tem que estar relaxado, para sair esse outro também tem que relaxar. Quando a gente aperta, o drive não sai. E por isso que é tão importante para ele que a voz do agudo seja leve para sair aqueles drives. E aí facilita dois processos. Voz leve sobe mais e aí ele consegue pôr o drive e consegue então soar potente ali no final. Beleza? Gente, perguntas. Perguntem. Eu passei para vocês essas duas estratégias. Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre essas estratégias, sobre a estratégia para alcance do grave e mais alguma pergunta sobre o tema modelando Guilherme de Sá. Bora lá. Mariana Bressan, como fazer o belting? Mariana, então, eu sempre falo para vocês construir uma base técnica boa. Por quê? Porque toda técnica mais avançada, ela é uma junção ali, um domínio, uma articulação das técnicas mais básicas, né? Quando a gente fala de belting, então o que a gente quer? Quer agudos potentes sem precisar gritar, né? Na live da Semana do Vocalista eu dei o exemplo lá do Panic at the Disco cantando a música do Frozen. Into the unknown, now. Você quer fazer isso sem se esgoelar, sem sentir dor, com conforto e tudo mais. E esse é o tchan do belting, né? Você tem essa sensação de potência, uma voz aberta, né? Em alguns casos nem tanto, se a pessoa deixa um pouco mais coberto, pode ser, mas tem uma voz potente que chega nos agudos, né? Mas é sem gritar, é uma sensação, né? Usa os filtros certinho. Então, voltando lá à sua pergunta, como fazer o belting? Para você construir um bom belting, você precisa de algumas coisas e aí depois os filtros, modelando e com orientação do professor, você chega lá, tá? O filtro que você quer, o resultado sonoro que você quer, com a ajuda de um professor, né? Com a orientação certa, você chega lá, modelando também cantores que você gosta que façam belting. Dentro do pop são vários, né? O pop americano, rock também, vários. Então, o que acontece? Você precisa de ter uma respiração bem controlada, porque não pode gritar, não pode soprar muito, não pode ter muito volume. Tendo muito volume, você coloca muita pressão e essa pressão não favorece, tá? Outra coisa importante é um bom apoio. E aí, quando eu estava falando, né, usar bem os registros para construir uma voz mista, nem muita força, nem pouca força. Além dos registros na prega vocal, saber usar as outras musculaturas para metalizar a voz, para dar fechamento, né, porque a gente quer fechamento para dar essa sensação, essa sonoridade mais forte. E aí, usar os filtros. Então, você está vendo que é uma construção de habilidades? É assim que você faz o belting. Então, veja bem onde você está hoje, quais são as dificuldades, né? Se você ainda grita, se você tem dificuldade de dominar a respiração, se você ainda tem a voz muito pesada, e começa a trabalhar isso, porque o belting é um tipo de mix com características específicas, né? Um som brilhante e tudo mais. E, basicamente, é isso. E aí, como eu falei,
as sonoridades, se mais coberto, meia cobertura ou não, um pure, tem tantas nomenclaturas aí dentro do belting contemporâneo, que é uma metodologia do Marconi Araújo. Não necessariamente você precisa saber todas elas, mas se você quer um som mais aberto, mais fechado, um som mais assim, mais assado, então aí do teu gosto e das coisas que você deseja, né? E aí, como eu falei, com orientação, com ajuda e modelando os seus cantores preferidos, você consegue chegar lá. Como saber se o drive está no lugar certo? Olha, uma das coisas mais fáceis da gente identificar sobre drive, saber se ele tá bom assim, ou tá ruim, ou se eu tô fazendo e tá sendo prejudicial, é o teu corpo mesmo. Observe a resposta do teu corpo. Tá coçando? Dá vontade de tossir? Você fica rouco depois, não consegue fazer as notas? Observe essas coisas. Se não, se tá fazendo com conforto, não importa se você não sabe o nome do drive, se tá fazendo com conforto, tá conseguindo, então aí tá no lugar certo. Como ter mais resistência? Mais resistência, Felipe, se consegue com treino. Ninguém aumenta a resistência vocal, resistência na hora de cantar, o tempo que você consegue fazer uma boa performance sem prática, tá? Pensa comigo. Se a gente está falando de músculo, você precisa ter regrado aí os seus treinos de voz, o tanto que você canta por dia, para que a hora que você for cantar 1, 2 horas, você consiga. Porque é igual qualquer exercício. Eu nunca corro, e daí eu vou correr 1 hora, eu não vou aguentar, eu vou aguentar os primeiros 5 minutos. Tá certo? Então, assim, o mais importante é o mais importante é a prática. E depois disso, hidratação, alimentação, muito importante, mas hidratação mais ainda, não pode estar desidratado de jeito nenhum. E a prática correta, uma prática orientada que te ajude a entender o que você está fazendo e melhorar os processos e deixar cada vez mais tranquilo para você fazer as músicas, as coisas, né? Ajustar para ficar cada vez mais fácil e você ter mais resistência. A técnica serve para isso, para trazer, porque assim, se você for pensar, você pode cantar sem técnica, mas isso pode prejudicar na questão de resistência, como você está falando, na questão do resultado, né? Você não conseguiu o resultado que você quer. Então a técnica ela vem para isso, para transpor essas barreiras, para que você vença esses obstáculos e tenha mais resistência, consiga melhorar a extensão, consiga fazer um som com mais qualidade, mais bonito. É prejudicial cantar músicas de alta performance todos os dias? Não, não. É prejudicial, não vou dizer nem que é prejudicial, mas eu orientaria você a começar um pouco mais leve sua prática com os aquecimentos e daí para chegar nessa música de alta performance, né? Para chegar com o músculo preparado para você fazer isso, manter a voz hidratada e, né, cuidado com o repertório. Não escolher só músicas muito agudas que forçam muito o tempo todo, porque daí assim, você não dá descanso para sua voz. Aí você pode começar a se prejudicar, por exemplo, uma apresentação, todas as músicas são muito agudas e tal. Aí, né, pode ficar ruim para você. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço.